Olá, bem-vindos ao Ponto. O Ponto que esse é o nosso canal de podcast, de mídia, um ponto de partida, um ponto de interrogação, um ponto de muitas conversas bacanas que vão acontecer aqui, né, nossa mesa de conversa. E hoje, uma honra de estar no ambiente na Casa Cor Ribeirão Preto, edição 2025, essa mostra incrível que evidencia o trabalho de muitos arquitetos profissionais aí do nosso mercado imobiliário, e para nós é um prazer estar aqui com esse espaço, participando, trazendo também essa proposta de mídia, de comunicação, né? E esse ano, inclusive, a mostra está incrível, a gente já fez o circuito algumas vezes, né? E vamos trazer aí muita conversa e falar um pouco sobre o que a gente está, inclusive, fazendo aqui. Hoje eu, Dedé Oliveira, estou aqui com o Matheus Machado, Wendel Salomão e com o início do nosso Ponto. Exatamente, e é bom lembrar que a comunicação ela está atrelada em todos os nossos ambientes hoje em dia, né? E trazer a comunicação para dentro da Casa Cor, para a arquitetura, foi um projeto arrojado que os arquitetos Andressa e o Fábio trouxeram para nós, e nós desenhamos em tantos anos, que veio desde o ano passado, o ano retrasado, essa ideia ela foi nascendo e tomando força, e a gente tem muito orgulho de falar que nós somos o primeiro podcast dentro de uma Casa Cor. E isso é muito gostoso de saber, essa notícia quando veio, que foi desafiadora, até de pertencimento, será que pode, não pode? E todos abraçaram a ideia e estamos recebendo feedbacks positivos da arquitetura, da comunicação, um podcast dentro da Casa Cor, disseminando informações externas do que acontece aqui dentro. Eu acho que esse é o ponto de início, né? A gente falar realmente do porquê desse espaço, lembrando que é uma amostra, né, em que os arquitetos eles vêm para expor o seu trabalho, vender o seu talento, né, para o mercado, expor a sua capacidade. E Andressa e o Fábio, que são os artistas desse ambiente da AF, né, eles toparam inclusive esse desafio de construir um ambiente para a mostra, mas que ele tem essa função e também até um momento assim na família, né? A gente vê hoje muito profissional que atua em casa, atua na mídia social, atua fazendo... A parte educativa é muito forte nisso hoje, né? E acho que é uma feliz coincidência nesse momento, né, Matheus? Um ambiente vivo, né? A Casa Cor, apesar de toda a beleza, arquitetura que tem e toda a genialidade dos arquitetos, são ambientes estáticos que são ali para serem apreciados, né? Então, eu acredito que a gente ter um ambiente belo e maravilhoso como esse, feito idealizado aí pela Andressa e pelo Fábio, mas um ambiente vivo, que as pessoas podem aqui agora estar que a gente gravando, estreando, né? Estar estreando nesse momento esse podcast. Que bacana. Pessoal, a gente vai falar com muita gente aqui, né? Vamos trazer, inclusive, os idealizadores da Casa Cor em Ribeirão Preto para contar também sobre o bastidor, falar sobre o desafio, né? E quando a gente acompanhando também a obra por conta do espaço, a gente sabe que é lindo quando vem aqui a família, vem visitar, mas o bastidor tem muita coisa. Atrás das cortinas, né, eu costumo dizer, né? Porque quando fala assim em Casa Cor, nós temos dia, mês, hora, contados como uma ampulheta que vai caindo ali e é esgotante até chegar nessa beleza toda. Mas quando chega nela, você vê um resultado do trabalho em equipe. E isso, para mim, tem uma relevância muito forte, porque há um estresse, há uma dor, há um cansaço, há tudo junto e, no final, tudo isso traduz numa felicidade da entrega. Poder estar aqui, estar feliz de estar aqui, realizando esse sonho para tantas pessoas. Porque muitos clientes que vieram aqui relataram, eu tenho um podcast em casa, pequeno, vou melhorar, vou aumentar, já tá gostei inspirando. da disposição. Uns falaram que não tinham. Eu vou começar a separar um ambiente para pensar nessa ideia, mas algo mínimo, mas que eu dissemine informação. E aí, quando eu ouvi isso, disseminar informação, é isso, né? O que nós estamos fazendo aqui, disseminando informações. As pessoas que vão ser entrevistadas aqui vão estar disseminando informações e sempre positivas, num mundo que atualmente a gente recebe tanta coisa negativa, né? Sim. E a partir daqui, além de tudo isso, ser informações, estudos, crescimento, situações de desenvolvimento pessoal, humano, humanizado, mas que
acima de tudo, eu creio que nós vamos colaborar com uma sociedade como um todo. Ontem nós tivemos uma palestra super bacana, né, com o Pereira Amorim, e ele trouxe um tópico, né, que é qual que é o maior ativo que a gente tem, né, o maior mercado, né? É Sim, o maior mercado. que é a informação, né? Perguntou para todo mundo, basicamente ninguém Começou com a China e foi terminar na informação. Até porque a própria China, se ela não tiver informação, ela não faria o que ela faz. Ela tem informação que está faltando, está carente, tantas placas de solar em tal lugar. Por isso que ela vai coordenar a produção exagerada, baixar custo, preço e vender a informação. Se ela não tivesse essa informação, ela não estaria produzindo o que ela produz hoje. Né? Estou muito feliz que a gente está aqui, né? Esse nosso projeto, então a gente está aqui também para contar um pouco do porquê estamos nesse momento, sobre o nosso projeto que engloba esse canal de mídia chamado O Ponto, muito bem criado a gente está chamando ele de Dushibata, né? É o Eduardo Costa César, nosso marketing, nosso publicitário, e quando ele nos trouxe esse desafio de ser também um ponto fora da curva de certa forma, de pensar em trazer os negócios que a gente traz, mas agora através desse canal falar sobre isso, né, Matheus? De uma maneira diferente, por que não, né? Eu gostaria de resgatar, se a gente puder agora, um pouquinho das nossas histórias, né? E eu acho que do momento, e talvez do ponto de... Ponto de partida? O ponto de As partida histórias aí, o ponto de encontro. Boa, vamos nessa. Puxa aí, Dedé, puxa essa história. Eu gosto de contar essa história porque eu vou contar sempre do mesmo jeito e vou mudando um pouco, né, Matheus? O Matheus que... A gente vai adaptando. Nós estamos no mercado aí, eu entrei como corretor de imóveis há 8 anos, o Wendel está aí no mercado a parte de cartório 20 anos, né? 20 anos, mais, né? Vai fazer 21. E o Matheus vem de uma família tradicional de mercado imobiliário, né? Sim. E comecei como corretor, fazendo ali venda, fazendo o trabalho e aquele desejo de fazer construção, né? Investir, conhecer um novo mercado. E um dia, enquanto cliente com o Wendel eu era o corretor, a gente tinha uma amizade, né? Porque eu era o meu escrevente também, então a gente... É verdade, foi a primeira escritura. Primeira escritura que eu vendi no apartamento e a gente começou a primeira casa. E tivemos com a Aluri, né? Depois veio a ideia do nome Aluri, porque a gente ficou um pouco incomodado de estar como pessoa física, né? Vendendo imóvel, porque para o mercado precisava de uma comunicação, uma informação, né? E nós fomos no Santa Terezinha, lembro até hoje. E aí eu cheguei com papel e falei, cara, a gente não precisa vender o Wendel do cartório, o Dedé corretor. E na pandemia, que foi um período que passamos aí, eu escutava uma trilha sonora de madrugada, a gente invertiu o trabalho, né? Trabalhava de madrugada. E sempre que uma música chamava a atenção, eu olhava e eu lia a Luri. E aquela música, ela estava cansada, ela dava uma animada. E na verdade, depois eu descobri que não era a Luri, era a Vouri. E eu escrevi o nome. Aí eu falei, Wendel, acho que esse tem que ser o nome da nossa empresa. Aí o que você falou? Na hora eu levantei do bar que eu estava, fui até meu carro e voltei com o meu perfume predileto, que é o Allure da Chanel. E aí eu falei, Dedé, esse perfume faz muito sentido para mim, pelo significado dele, o significado da palavra em francês, né? E trazer isso então para a empresa a partir de agora, esse encontro. Que fomos a fundo no significado. Sim, né, de Allure. Descobrir. Que é a maneira de você ver, é uma expressão francesa que não tem uma definição exata, então ele fala a maneira de ver, sentir ou perceber algo. Desde o olfato, o paladar, até a visão. O sentimento, energia, né? Sensação, energia, exata. E era o que a gente queria mesmo desde o transmitir, começo. Né? Quando a gente fala em entregar um imóvel mobiliado, que a pessoa tenha desde os quadros, tapetes, cortinas e um próprio cheiro específico para aquele imóvel, eu estou falando de acolhimento, né? E a Allure também vem desse acolhimento. Então foi muito interessante a ideia da criação do nome e acho que trouxe pertencimento para muitas pessoas e elas percebem isso e o nosso jeito diferente de trabalhar. E a gente preza por isso desde a imobiliária, né? Desde os outros segmentos todos, a imobiliária, o Matheus que cuida e administra tão bem, que a gente também admira tanto ele, que no final das contas ele vai poder falar como que ele veio para tudo isso e somou e trouxe maior potencial ainda para os aumentos de resultados
E quando eu falo resultado, eu não digo só financeiro, eu tenho a convicção que nós contribuímos diretamente para a melhoria da cidade de Ribeirão Preto e da sociedade como um todo, né? Quando você regula ela, quando você Eleva a régua, eleva né? a régua, quando você trabalha melhor, quando você regulariza melhor os imóveis, que aí é vindo para o cartório, você está de uma forma colaborando com né, Sim. todo o desenrolar da cidade. Então, estar aqui nesse momento, ter essas empresas com vocês, com esse nome, e que através desse nome ele traz um significado que no final ele traduz o nosso trabalho, tem muito sentido para mim de vida. E aí, Matheus, quando que a Luri virou Grupo Aluri? Você tem um personagem principal nessa... Tem, se não fosse ele, não estaríamos juntos. Há um ano todos. atrás estávamos lá jantando, tranquilo, fatídico. um mundo... Como quem não queria nada. Aí um Muito cara vira e fala assim, tem uma coisa pra falar pra vocês. Introduzir um pouquinho. Ele falava até de lado, uma coisa pra vocês. Não, Contar fala. um pouquinho da Aí minha ele falou, história também. Amanhã eu falo. Não, amanhã não, é hoje. Não vem que eu boa, não você durmo, falou. eu não durmo Tá, ansioso. conta a tua versão da história. Contar então. um pouquinho da minha história, Dessa né? vida, Introduzindo um pouco, como o Dedé comentou, vim de uma família do mercado imobiliário. Meu avô foi advogado, corretor de imóveis, meu pai é advogado, corretor de imóveis e sou a terceira geração nessa mesma Advogado linha. e corretor de imóveis. Advogado Mas e corretor de imóveis. O bichinho da venda me picou. Acho que foi muito legal ontem ouvir o Pereira Amorim trazendo, né, o quanto que a profissão do vendedor, que é o que nós somos, todos nós somos vendedores. O dia que eu fiz a minha primeira venda como corretor de imóveis para ganhar R$3.000 de comissão, a minha vida mudou completamente e tive uma trajetória de morar nos Estados Unidos, trabalhar em escritório de advocacia americano, mas a imobiliária mexia comigo, as vendas mexiam comigo, então tive uma trajetória aí de 5 anos com uma imobiliária solo, né, de alguma maneira empreendedor solo ali, e então há um ano atrás estivemos nos Estados Unidos pela nossa sinergia, pela nossa amizade, conheci o Dedé porque a primeira venda da imobiliária foi em parceria com ele, e aí vi um corretor extremamente diferenciado, até brinquei com ele esses dias, eu falei, gente, primeira foto do Dedé no Instagram. Ele tem incomodado com a minha foto até hoje. A primeira foto dele é ele de terno e uma bicicletinha amarela. Que eu fui em São Paulo pegar, foi dia do meu Cresce, verdade. e aí eu fui com o terno que eu uso em ocasiões especiais, que é o único, né? Então às vezes eu mudo a cor dele um pouquinho. Mas tá lá. E aí eu fui na Câmara, não sei, um legislativo lá, jurar que eu não ia dar balão em ninguém pro Cresce, né? Que eu ia fazer tudo bonitinho. E aí eu tava de terno, gravata, tudo, né? E aí, em São Paulo, acho que ainda tem aquelas bicicletas da Yellow, amarelas. Tem. E aí eu peguei uma pra se deslocar. Eu falei, ó, faz uma foto aqui. Com a minha Essa é a foto. Ou corretor tirei ali a na foto. fotinho. Aí ele se incomoda até hoje com a minha foto. Na verdade é porque uma foto tem personalidade. Tem. Quando eu falo de ter personalidade, é o que nós três temos. É. Né? E muito forte. Tanto que esse é o ponto de encontro. Apesar de É o ponto toda de desafio. a parte boa e a ruim, o ponto de encontro é as nossas diferenças convergirem para o sucesso, né? E o sucesso é individual para cada um. Eu tava vendo um vídeo esses dias e é bem legal sobre isso, né? E o que a gente quer de sucesso para cada um também é individual, mas aí a gente converge para o sucesso da empresa como um todo, da sociedade e dos nossos colaboradores, as famílias de todos os colaboradores. Ô, Matheus, mas aí você me viu tendo sucesso Aí naquela eu vi o bicicleta cara da amarela. bicicletinha e o falou, Wendel, também com quer. certeza, um dos escreventes mais renomados de Ribeirão, do Brasil, totalmente diferente no atendimento e de tudo que eu já tinha feito quando passei uma escritura. Então, pela admiração, né, acho que mútua, num dia nos Estados Unidos, nas nossas viagens, e aí como amigos, já tínhamos algumas empresas, algumas frentes que já éramos A gente sócios. foi pra lá por conta de investimento lá. né? Exato, a gente com a nossa construtora lá, já estávamos então olhando novos lotes para adquirir, então já éramos sócios e amigos, mas acho que a gente ali de alguma maneira estava sentindo a falta de algo, Mas conta direito de algo a maior. cena. de algo Como é maior. que foi? Aí a gente estava no Planet Hollywood, Disney Springs. no Planet Hollywood, dentro do dentro restaurante, de Disney Springs. Eu tava com um prato maravilhoso, ia Tranquilo, começar a jantar. achando que a vida ia ser normal a partir em dali. dólar, caro. Pessoal jantando ali tranquilo. Ele nem esperou a sobremesa, eu tava iniciando o prato. Eu joguei uma cartada na mesa e falei, olha, tá tudo muito bonito, tudo muito legal, mas o que vocês acham da gente fazer isso tudo junto, né? E Nossa, eu ia cortar o bife.
esfriou, Aí só que eu falei o assim, Mickey ficou... eu lembro que eu falei assim, eu quero conversar isso com vocês, mas agora vamos jantar. Aí, Não. aí os dois aqui, não, que vamos jantar. Bate Não, mas que pensando jantar, agora com calma, dava pra falar na manhã seguinte, Dava, né? Ou, falei, ou gente, depois da sobremesa, né? Vamos dar uma mandada aqui Vamos pelo parque. andar. Foi. E aí no dia seguinte dessa bomba, nós fomos pra Clearwater. Mas não, na noite eu e o Dedé não dormimos, né, Dedé? Você Teve foi pra eu Clearwater. dormi. Nós não dormimos pensando o que ia ser, como ia ser, os porquês, o medo, a insegurança. Porque o medo da mudança todo ser humano tem. Aí você olha para uma pessoa fantástica e fala: eu tenho medo, mas eu também quero ela aqui. Aí, o que nós vamos fazer para instrumentalizar? A gente foi parar em Clearwater. Uma praia linda, maravilhosa, uma água sedosa. Mas é o que eu até comentei com você há pouco, né, Matheus? Ali a gente entendeu a realidade do se dispor a um projeto tão grande como a gente está fazendo e que aquela água linda, maravilhosa e calma, ela não seria de fato a vida real pelos próximos 12 meses e de fato não foi, né? A gente Mas é o que a gente busca. Exato. E talvez, na verdade, faz exatamente um ano que a gente estava nesse momento, né? E a gente entender, acho que é legal a gente falar sobre o bastidor dessa construção, né? Sim. E do que a gente está falando, né? Que foi a união, então a Aluri virou o grupo Aluri. Virou construtora, uma construtora, a Aluri Construtora, né? Que hoje constrói imóveis próprios, né? De investimento nosso para o investidor e está indo para a vertente de construir também para o cliente final, baseado na experiência, né? A imobiliária, que hoje é a Aqua, né? A Aqua que surgiu aí como a continuidade da história do Matheus, mas de uma maneira, assim como a água, né, Matheus? Continuou o caminho. E hoje temos a frente de gastronomia que vai estar sendo implementada também para ser o cerne da experiência, o canal de mídia, enfim, e tudo que a gente vem construindo nesse entorno, né? E vamos no final falar sobre a nossa sede também, para ser hoje uma grande construção. Acho que é importante a gente falar sobre a água linda, né? Tudo que a gente viveu lá, mas esses 12 meses, né? Como foi esse desafio? Para você, Wendel, que está estabelecido no cartório há tanto tempo, com uma carreira sólida, né? Esse desafio de entrar nessa jornada, né? O que isso ele me mexe? tirou de uma zona de conforto, a princípio. Ele me causou mudanças de rotina. Ele me causou mudanças na família, inclusive, da família toda entender que agora são 2 possibilidades, né? 3, contando com os Estados Unidos, e que todos estão alinhados ali nesse propósito. Mas mais do que isso, o que eu venho pensando, e ultimamente, principalmente, é o quanto a dificuldade faz a gente crescer, né? E ela obriga a gente a crescer. Porque se fosse tudo tão fácil, não teria prestígio, não teria gosto, não teria sabor. Eu gosto da dificuldade porque eu gosto de comemorar no final dela. Então eu tô com esse propósito agora, com a entrega do prédio, com tudo que nós passamos, realocar todos os funcionários, todos os coparticipantes, todos os locatários juntos com nós. A hora que aquilo ali tiver, nos próximos meses, 1 mês e meio, 2, tudo realocado, vai ser a hora da salva de palmas. E a hora da salva de palmas, por trás tem a dor, mas ela foi transformada na realização, no propósito. E que dali nós não transformamos só nós transformamos tantas famílias. Perfeito. A minha, a sua e a sua. Mas é de todos os outros 25 corretores hoje, né? 25. Sendo transformados. Andresso, Fábio, os arquitetos, nosso time particular, lá dentro, interno, cuidando da estrutura, né? Uma sala pensada em marketing direcionado, em mediação e conciliação, em psicologia, que isso para mim, ao meu olhar, nós já é um ganho exponencial, diferente de outras empresas, né? Porque quando você tem um medo e um problema sozinho é uma situação, com sócios é outra, com auxílio e não só auxílio, algo profissional é totalmente diferente. Sim. Então eu me sinto muito, mas muito feliz em estar ali, honrado por estar com vocês e por enfrentarmos juntos as dificuldades, apesar do dia a dia não ser fácil. E não é fácil para ninguém, né? Vou conectar um ponto com essa fala do Wendel, que foi nessa trajetória de 12 meses, foi muito marcante para nós, que é justamente sobre a transformação, primeiro da gente,
Quem era o Matheus 12 meses Pelo atrás? amor de Deus, eu nem lembro Nem daquele lembro, Matheus. Das pessoas, né, de nós três, das nossas famílias e das pessoas e das famílias que estão ali conosco, que foi um ponto marcante que está simbolizado através de um presente que o Wendel nos deu na nossa sala, que foi o filme A Forja, que a gente viu. Então, para mim, na minha visão, trazendo essa resposta, Dedé, seria que a gente se colocou dentro de uma incineradeira. Eu me sinto há um ano dentro de uma incineradeira sendo forjado, porque eu, particularmente, sou muito fã, né, de empreendedores e ouço muito, estudo e enfim, mas até o Wendel me traz muito isso no dia a dia também. Como é o back-office desse pessoal? Que a gente vê o que ele está nos mostrando. Ele né? tá A vendo o gente que ele vê está nos... a- Exato, Não, exato. quem tá vendo hoje a gente aqui. Exato. Quem tá vendo, nossa, Não- que coisa Exato, boa, que exato. prédio maravilhoso. Pessoal, não é sempre assim. Na prédio, vida real, prédio ela é maior difícil. da América Latina de possibilidades, com, né, vários Se serviços. vocês vissem há 30 minutos atrás... Tá todo mundo se matando e resolvendo, e cada um ligando para um prestador, um fornecedor e tudo mais. Então, importante a sociedade saber, e eu acho até como exemplo, e porque as redes sociais elas trazem uma mentira de que tudo é bom, tudo é lindo naquele momento, naquela situação. Mas para chegar até ali, existe sim muita resiliência. E é o nosso trabalho hoje, ser resiliente aos funcionários, às adversidades, às opiniões, às criações, ao modo de vida de cada um, modo operante de cada um. Porque se a gente consegue essa resiliência e consegue ter ela, eu melhoro até como pai dos meus filhos, né? Eu olho para os meus filhos hoje e falo, será que eu preciso ter uma atitude, às vezes, tão rápida, urgente, emergente, com uma criança que está precisando de auxílio, um abraço, talvez? Então, tudo isso em 12 meses veio à tona e nos faz pensar e, no final, crescer, né? E a gente cresce na dor, né? Eu acho que é importante trazer esse tema, né? Porque, de certa forma, a gente começa a ser um exemplo para pessoas que estão iniciando uma jornada no mercado imobiliário, na parte de empreender, né? De ser um empreendedor também de si mesmo, né? E saber também o peso das decisões, né? Tirar até essas pessoas que nos olham às vezes com uma admiração e inspiram, mas a gente tirar a cortina e falar, ó, essa é a jornada, né? Essa é a vida real e é muito bacana, né, Matheus, a gente entender que por trás desses caras todos que a gente admira, sempre tem uma história muito difícil de superação, de resiliência, que o Wendel traz tanto essa palavra, para um dia você, de certa forma, tirar alguns dias em Clearwater, né? Que lá não é o para sempre. Depois você precisa voltar de novo para a vida real, né? Eu acho que o nosso projeto, ele trouxe isso para nós, e a gente sai fortalecido para oferecer de maneira mais genuína ainda, aquilo que a gente iniciou lá atrás, que é uma experiência, né? Então a gente acredita muito primeiro em venda. Somos vendedores, né? Tão grande de trazer o Shain Zayer para ser escutado nessa mesa, eu vou lutar para tentar trazê-lo, é porque eu sei, como eu estudei com as filhas e convivi com ele, já fiz escrituras para ele, eu sei que ele teve 2 momentos na vida dele muito difíceis, e um deles ele pensou em desistir do negócio como um todo. E foi num momento até quando ele estava abrindo capital para sociedade, bolsa e tudo mais. Então eu gostaria de ouvi-lo, porque esses grandes empresários, contar do sucesso é fácil. Agora eu queria ouvir como ele reagiu, qual foi a reação dele diante a essa problemática para fazer ele ser o que ele é hoje, né? Então, ele é um exemplo, mas assim, todos os outros, né? Eu gostaria de ouvir o dia do seu problema e qual foi a sua reação de resolução para chegar onde você está. Aproveitando o gancho... Talvez isso vai ser o nosso diferencial. Eu acho não, tenho certeza, né, que o nosso canal de mídia, a gente não sabe onde isso pode chegar, né? Hoje a internet tem um poder muito grande, mas a gente sabe que o nosso propósito é contar a história e histórias, né, de pessoas de Ribeirão Preto, né, no primeiro momento, da nossa região. E o nosso propósito, mesmo já estando com um pé nos Estados Unidos, que a gente gosta muito de ir lá aprender com o mercado imobiliário também, que é super profissional, o investimento. Ribeirão é a nossa bandeira, né? Então a gente quer contar a história de pessoas que levam o orgulho da cidade. E olha que quem está falando aqui é um gaúcho. Eu nasci no Rio Grande do Sul, estou aqui há 12 anos e me sinto Ribeirão Pretano. Eu me sinto nascido aqui. Fala do Geraldo, não fala mal do Geraldo que eu vou lá. Eu vou lá. Deu ruim.
E eu acho que é bacana, né? A gente quer trazer para a mesa e não contar só a história bonita, né? Exato, Contar o bastidor, contar como é difícil, qual que é a sensação de sair de uma cidade como Ribeirão Preto para descobrir o mundo e vencer lá fora também, né? Então tem muita gente, eu fico às vezes buscando quem são as personalidades, tem muita gente, essa cidade é muito boa. E não só isso, né? Nós viemos de uma cultura, não nós enquanto sociedade, que culturalmente falando, nós reclamamos do nosso país, nós reclamamos da nossa cidade, né? E quando você passa a sair fora e investir fora, foi o que aconteceu conosco, né? Você vai para os Estados Unidos, se predispõe a construir lá, vender e tal. Você começa a olhar a sua cidade onde você mora com outros bons olhos, né? E dizer que, veja bem, não é bem assim, né? Não é tão ruim assim. Aliás, nós temos pontos muito melhores, assim como tem piores. Então, você aprende a entender numa balança que todos têm o seu processo de melhora, de cura e de segurança e determinação, que se você quiser, você consegue também superar e mudar. Sim. Então, essas vertentes que a gente abre são inteligentes para cuidar do nosso negócio, do nosso público, né? Que a gente tanto defende, né? Eu fico muito incomodado que Balneário Camboriú tem uma roda gigante e a gente não tem. Eu também. Acho que a gente precisa ter. Tem em Ribeirão Preto a roda. Que é um símbolo, né, da prosperidade e de trazer, né? E, Matheus, como você vê esse cara aí que há um ano atrás, através de uma construção de alguns anos, hoje, de certa forma, se vê pronto para encarar esse próximo desafio, né? Eu acredito que, conectando com o que a gente estava falando, vendo muito, né, esses grandes empreendedores trazendo mensagens positivas, ensinando através de cursos e tudo mais, eu aprendi que nesse um ano é sobre quem você é. Essa acredito que seja a minha maior verdade hoje do que eu quero passar para o mundo. Até no livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que eu estava lendo recentemente pela segunda vez, ele fala que essa é a nossa maior força, é a gente saber a nossa identidade. E aí eu descubro que esses grandes empreendedores que eu sempre admirei, que eles não estão ali no podcast, como a gente está falando aqui, do que eles não são. E de coisas que eles não entendem. Na verdade, é só uma consequência do que eles fazem no dia a dia. É pura verdade o que eles estão trazendo ali. Lógico que às vezes eles vão trazer o ponto positivo, eles vão trazer a parte que eles querem ensinar, uma técnica. Mas se eles estão ali, é porque quem eles são levaram eles até ali. Então hoje para mim é a mensagem de quem eu sou. Se eu estou aqui é porque eu sou e vocês são. E nós juntos queremos passar essa mensagem para o mundo. Que legal. E eu acho que esse é o desafio, né? E quando a gente vê, falar um pouco também do espaço, assim, a gente acompanhar a construção dos nossos parceiros, de cada profissional aqui e de parceiros, né? Que de certa forma a gente vai aprendendo com essa construção, né? Então quando nós temos aqui, por exemplo, uma mobília da Maybe, da Móveis Castelo, é mais do que uma parceria, é uma troca genuína, a gente vê o carinho, a entrega, a construção de ela trazer conosco essa ambientação para essa mensagem ser levada, né? Quando a gente traz aqui a parte de arte, né? Da arte, a Maís e da Ana, esse quadro que a gente está discutindo, quem é cada pessoa, a gente está aqui, pessoal, é importante falar, esse quadro a gente descobriu onde que é, a gente está tentando descobrir da onde é cada pessoa, qual país. Nacionalidade de cada um, de Costas, em Londres. E vocês já pensaram que talvez seja essa a provocação do quadro dela? Boa, né? Então, boa. Também nos tratam com tanto carinho o Móveis Wilfer, que fez um desafio, né? Que foi esse painel paramétrico, que é super difícil de fazer, né? E através dele os meninos... calculado, né? Espessura, tamanho, a forma como ele é preso, inclusive, as fitas como elas são passadas. Você vê que o tanto de esforço que não mediram esforços para fazer uma entrega dessa. E olha que legal, através... todo mundo falando desse painel. Os meninos saíram no Instagram da Guararapes esses dias por conta desse trabalho. Então acho que isso é bacana, que é o que a gente criou um olhar mais atento ainda para essa construção de parceria, né? Construção de parceiros que na verdade a gente está falando de jornada, né? A própria Maybe, né?
que forneceu toda a mobília para nós, é uma outra pessoa que está atenta ao mercado, que está atenta às mudanças e às nuances do mercado, que tem muito a ver com nossos objetivos, propósitos. Ela participa muito bem disso, ela entende o que o grupo quer. E mais uma vez ela está aqui, ó, essa mobília, esse tapete, as poltronas, tudo muito desenhado e muito escolhido com muito carinho pelos arquitetos, e que ela foi lá e instrumentalizou. Exato. E tá lá no nosso espaço também, né? Vamos falar um pouquinho da TNG 188? Aí, aliás, o que é TNG 188 aí? O Tomás Nogueira Gaia 188 em Ribeirão Preto, bairro? Ali, Jardim São Luís. Jardim São Luís. Inclusive, para quem é de Ribeirão, acho que é importante trazer que a Tomás Nogueira Gaia, ela cruza desde o Jardim Botânico. A Tomás Nogueira cruza Ribeirão, Sertãozinho Franca. Ela é igual o Rio São Francisco, né? Ela cruza o mundo todo. E ela tá do lado de cada de Ederiksen, mais próximo ali, quase na Avenida Portugal, em 9 de julho, mas no final da Presidente Vargas um pouco, né? Vamos colocar assim. Isso. E foi bacana que foi um projeto que há 2 anos e meio surgiu uma proposta dos nossos grandes amigos, sócios em algumas frentes, que são os meninos da Tecnoarte, o Saulo, o Caio, a Doniara, que a gente admira. Saulo e o Caio, também conhecidos como Tecno Brothers. Os Tecno Brothers, que há 2 anos e meio ofertaram ali um build to suit num terreno que eles adquiriram de uma parte comercial. Um terreno grande que iria ser feita uma construção de mais de 500 metros quadrados. Eu, enquanto imobiliária solo, com apenas 250 metros eu iria ficar e o restante ia ficar vago. E nesses 2 anos e meio de construção, no ano passado surgiu, mudou de ideia, né? A partir daquela noite mudou de Disney ideia, né? Springs, tudo mudou. E através muito até principalmente do arrojo, da coragem do Wendel, que a gente admira tanto, né, Dedé? Também nos propôs, vamos ficar com o prédio inteiro, né, para que a gente possa criar um ambiente ali como um hub de negócios, e acabamos ficando então com um prédio de 550 metros quadrados ali, e na minha visão cristã, que vocês sabem que, de novo, por quem eu sou, eu vivencio no dia a dia. Quando eu olhei para aquele terreno, eu tenho vídeos ali passando, enquanto era só terreno, imaginando já o quão grande era aquele projeto sozinho, e os planos de Deus são sempre maiores que os nossos, né? E hoje um projeto gigantesco, a gente podia contar, acho que um pouquinho como é cada espaço, cada ambiente, cada empresa que faz parte ali, né? Legal. Acho que quando a gente entra, né, a gente vai ter um espaço gastronômico, que a ideia é recepcionar tanto o nosso, a gente chama de cliente interno, né, é quem está ali, porque quando a gente acredita em experiência... os clientes e os parceiros também. Isso, né, esse cliente que está... A gente acredita que a experiência ela só pode ser transmitida se aquele interlocutor teve uma boa experiência, né? Então o nosso corretor, o nosso stakeholder, a pessoa da recepção, ela precisa viver um ambiente que traga para ela algo bacana. E quando a gente entra na gastronomia, é o acolhimento, é o lugar de sentar, é o lugar de ter um aconchego e ter uma troca. E por que não a gente propor para esse nosso cliente final um jeito diferente de fazer negócio, de se conectar, de se relacionar. E é uma provocação que a gente quer trazer também para o mundo tão digital, né? E é um paradoxo, né? Estamos aqui no meio digital levando a mensagem, mas saber usar esses dois lados. Não, e trazemos tanto isso para o ambiente que, saindo da gastronomia, nós temos a galeria de artes. Exato. Instalada lá pela própria Arter, que patrocina a Casa Cor. Isso para mim tem uma relevância muito grande, porque nós trazemos com artes dentro desse projeto a sensibilidade que nós precisamos no dia a dia. Eu garanto que naquela correria que a gente entrar ali dentro, quando você passa por uma galeria de artes, eu talvez trago, automaticamente você vai... Traga a frase, se você tiver num dia bom, acelerar. Ele vai ficar melhor. Se ele tiver num dia ruim, ele vai ficar bom. Exato. Né? E assim, fizemos 2 auditórios, né, para cursos, treinamentos e aulas. Uma sala de podcast maravilhosa. Aliás, esse nosso canal, então, pessoal, ele não acaba na Casa Cor, pode ficar tranquilos. Ele vai se prolongar. Né? Você que é o nosso segundo seguidor, confia, viu? Mantenha. Diga pro terceiro e vambora. Porque aquele espaço realmente foi criado numa sinergia atual, atemporal e tecnológica ao mesmo tempo. Né? Então nós temos ambientes com som, com áudio e vídeo, corredores com som tranquilo, que promove uma tranquilidade. As cores escolhidas também foi pensando numa pacificação social das decisões. E aí ali dentro,
talvez vocês podem agora contar sala por sala. Eu acho que o Matheus você pode falar o porquê da imobiliária, qual a inspiração. Boa, vou falar da Imob só trazendo um pouquinho do que é também, rapidamente, a questão de sociedade, né? O quanto que um complementa o outro. Eu sou um cara muito executor, né? Eu sou um cara de gerência de times, de liderança, de vendas. E aí, contando um pouco dessa excelência que eu também tenho nas vendas, mas que o Wendel e o Dedé têm na visão de mundo, de arquitetura, que para mim, nessa construção de um ano, foi um estopim que eu falei, gente... a princípio era incompreensível e depois eu falei, não, esses caras são... Quando a gente comprava o imóvel e fazia um flip, qual que era a tua sugestão, Matheus? Não vou falar. Fala. Pinta de branquinho aí. Pinta tudo de branco, coloca um azulejo branquinho e tá bom. Mas a janela de ferro daquela da Leroy Merlin. Um quadrinho. Pinta de branco, Dedé, vamos entender esse negócio. Quadrinho, como assim quadrinho? Por quadro? Você tá doido por quadro? E teve um ponto, vários pontos me marcaram, né, dessa excelência, mas um ponto foi o dia que a gente foi escolher a nossa marcenaria, que o Wilfer nos levou até a fábrica dele. E a princípio a gente tinha amostras de chapas, né, pequenas. E aí você vê a cor aqui na mesa, né? Você vê os veios e você analisa e tá bonito, mas não. Os dois puxaram, vamos lá ver. Preciso ver a chapa grande. Tem que comparar. E aí colocou a chapa de lado, assim. E aí o Dedé, não, põe a chapa de pé. Eu falei, gente, esse cara tá arrumando. Aí de repente, não, tira a chapa aqui do escuro e leva lá pra fora pra gente ver na luz. E aí hoje a gente vê aquele ambiente com aquela chapa tão maravilhosa, com aquela harmonia, falar, entendi tudo. Então acho que é muito importante, na minha visão, dessa construção mais de empreendedorismo, de quem a gente deve ser, pra gente estar aqui hoje, também a gente ser humilde, de entender que o Dedé era incrível como corretor e construtor. O Wendel é um dos melhores escreventes, tabelião substituto do Brasil. Eu, com o resultado que eu tive dentro de uma franquia top 20 de 600 agências do Brasil, a gente tem que, às vezes, engolir o nosso ego seco e falar, não, esses caras aqui sabem o que eu estou falando. Nosso resultado, né? Deixa eu aprender. Muitas vezes, por mais que eu trabalhe no cartório 20 anos, lido com corretores de toda a Ribeirão Preto ou até fora, eu sempre falo pro Matheus, essa parte eu tenho dificuldade de gerir uma imobiliária, né? E aprendo com você. E às vezes ele me dá umas broncas e eu aceito e falo, não, realmente eu vou começar a fazer assim porque é o que deu certo para você até agora e o seu sucesso veio dali, não tem por que eu contestar, né? No máximo trazer um ensinamento que vamos ser discutidos se é válido ou não, mas mexer também no que já ganha não é uma coisa tão simples, né? E a imobiliária, a inspiração, né, Vamos lá. Nessa nossa referência americana, né, de grandes imobiliárias, de grandes players americanos, a gente teve uma referência... Acho até que você pode citar seu fã. Tenho duas lá, mas principalmente ali o Ryan Serhant é uma grande inspiração nossa, como o maior, para mim hoje, o maior corretor, empreendedor imobiliário do mundo. Para mim foi um marco porque eu não conhecia ele, até o dia que o Matheus levou nós na sede dele nos Estados Unidos e falou, é sobre isso que eu quero, é isso que eu imagino e é isso que eu idealizo. Vamos trazer isso para nossa realidade. Sou muito fã e conseguimos. E o Oppenheim Group também, que é sediado em Los Angeles, tem algumas outras sedes e essa foi a nossa referência, porque a gente não queria uma imobiliária com arquitetura de escritório, né? Então, hoje, naquele espaço, tudo foi pensado diferente. Quando a gente tem a nossa estação de trabalho do nosso time, a gente não tem cadeira de rodinha, a gente não tem aquelas cadeiras com encosto em tecido, né? A gente quis o couro, iluminação baixa, a mesa da sala de reunião, ela é orgânica. Por quê? Porque quando você senta de lado com o cliente, você está ali de alguma maneira jogando junto com ele, que é a nossa visão mais de próximo, mundo. não tá eu tão não queria quadrado ou retangular, criando uma barreira, né? Então tudo ali foi pensado nos mínimos detalhes para que a gente tivesse uma proposição para o nosso time e para o nosso cliente de maneira diferente. Eu acho que isso se estende, né? Pra gente fechar aí a nossa entrega no sentido do prédio, que toda essa experiência a partir da imobiliária, quando trata de atendimento, ela se estende para a construtora, se estende para o nosso administrativo. A gente quer que o cliente entre lá e entenda que se na nossa sede a gente prezou por entregar a experiência, é quase a obrigação, e é
de entregar a experiência para a jornada dele. Não, e nós pensamos a construção em realmente dele, né? o cliente ele ser atendido de ponta a ponta. Então, se ele precisar de um jurídico, ele tem. Se ele precisar de uma arquitetura, ele tem. Se ele precisar de uma marcenaria, ele tem. Se ele precisar de uma construção, de uma reforma, seja lá o que for, ele tem. Ele tem todo o escopo de trabalho. Se ele precisar desabafar, ele tem. Se ele precisar desabafar, ele tem psicóloga disponível. Tanto o cliente quanto o corretor, né, os nossos parceiros, que eles também têm dor, eles também sofrem, eles também têm dias de glória, né, e os dias mais difíceis, né, assim como nós. Então isso é bem legal. E a gente também trabalhar num nível igualitário a todos, de que nós também temos dias ruins, vem pra cá, vamos te acolher. Hoje é o dia de você me acolher, me acolhe. Essa troca é muito gostosa e acho que isso também acaba sendo um diferencial da nossa empresa, porque eu desconheço uma empresa que tenha uma sala específica de marketing, negociação e mediação e psicologia juntos. Eu desconheço. Sim. Eu acho que isso, todos que estão ali dentro ganham exponencialmente, saem todos pessoas melhores, mais capacitadas, mais abertas, inclusive nós. Legal. E para a gente ir encerrando o nosso papo de hoje, né, acho que trazer a mensagem que hoje estamos aqui os 3 sócios, mas que esse ambiente, essa nossa proposta de mercado, de vida, ela de fato é para, em muitos momentos, tirar nós 3 do protagonismo, né? E gerar novos protagonistas, né? Que acho que sobre a forja, sobre a vida é isso, né? É você ter a capacidade de entender que estamos num lugar que aqui somos finitos e precisamos deixar algo além, né? E não é só riqueza, não é patrimônio, é muito mais, né? E nesses 12 meses eu posso falar isso porque eu virei o pai do Joca. Diga-se de passagem, parafraseando um cliente nosso, né, inclusive. E trazer essa visão. Temos meninos e meninas incríveis entrando para o nosso time, que pedem um conselho, pedem uma inspiração, pedem uma orientação. E a gente se vê nessa jornada lá no início, né? Então esse olhar de acolhimento e saber que o resultado ele é só uma consequência do trabalho e de uma entrega, né? Inclusive ontem foi bacana que estava ajudando um corretor numa negociação, Luiz de Mari, que está começando com a gente com 21 anos. Que a mãe já é referência. E ele veio me pedir, e a Suzana Mari, referência em Ribeirão, que está com a gente há 5 anos, ele veio me pedir auxílio num fechamento. E acho que conecta muito com isso que o Dedé trouxe. Eu estava ali dando as orientações, mas ele trouxe uma cartada, né? E a hora que ele apresentou, né, a forma com que ele poderia ali ajudar o cliente a fechar aquele negócio, o Dedé estava chegando, eu entrei e falei, Dedé, você que é um matemático. Entra aqui, Dedé, porque esse menino é muito melhor que nós dois juntos, quando a gente ele tinha tá 21 anos. Ele tá à frente, eu preciso... Eu falei, não tô entendendo. Então foi muito legal. Não, é super bacana. E é nosso time, né? Temos a Su, Camila e tanta gente com tanto potencial, né? Os meninos lá. Com tanta entrega. Eu falo, potencial é uma coisa, mas a entrega é tão grande que quem não tem vira potencial, quem tem aumenta, né? Exato. E é isso, meninos. Muito feliz de estar em mais um momento desse com vocês. Mais um Clearwater. Hoje a gente está em Clearwater de novo. Mais né? calmo. Estou me sentindo mais calmo. E muito feliz em poder transmitir para vocês que nos assistem o propósito do nosso negócio, né? Que ele é muito mais do que o negócio por si só. Toda empresa precisa de retorno, de lucro, de caixa para cumprir com as suas obrigações, mas é uma entrega além disso, é uma entrega de experiência. E fica o convite, né? TNG 188 ou Thomas Nogueira Gaia 188 serão todos bem-vindos, né? Por quê? O que vocês quiserem. Quer conversar, quer tomar um café, quer falar sobre mercado imobiliário, sobre construção, sobre investimento, enfim, a gente foca muito em escutar o que o cliente precisa, né? E a partir disso a gente tem algumas soluções e quando não tivermos, temos bons parceiros, né? Que validamos para transmitir essa confiança. É isso? É isso, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, como todos os dias, aprendo muito, muito bacana. Deixar registrado o @ do Instagram de cada um? Wendel? O meu, @Wendel Salomão, da construtora Alura Empreendimentos. Alura Empreendimentos. Da Aqua. @Mateus com TH, _ Machado, da Aqua Imobiliária. Vai colocar na legenda, tá? Porque até eu me perdi. E Dedé Oliveira, tá? Acho que os meninos devem colocar na descrição. E esse foi o nosso ponto de partida, no nosso episódio 01, falando um pouco sobre nós
E a partir de agora é sobre muita gente bacana que vai sentar nessa mesa e em vários outros espaços trazendo essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu não sei se eu tenho que falar, porque eu tô começando agora isso, que se curte, compartilha, enfim, vocês já sabem, vocês já Faz estão o que há muito vocês tempo acharem aí. melhor aí. Compartilha, Achar comenta melhor. e manda pra avó. Manda pra avó, porque a avó também curte. E ela Valeu, manda gente. pros grupos, né? Manda pros grupos. Manda pros grupos. Pessoal, obrigado. Obrigado.